A vida cristã é um convite constante ao compromisso. O nosso relacionamento com Deus exige decisões que nos transformam e moldam a nossa vida. Muitas vezes, pensamos que o momento de entregar completamente o nosso coração a Deus é algo distante, que pode ser adiado para um momento mais conveniente ou perfeito. Mas a realidade que a Bíblia nos apresenta é clara. O momento é agora. O tempo de tomar uma decisão é hoje. Não amanhã, não no próximo mês, mas hoje. Em 2 Coríntios 6, versículo 2, Paulo nos lembra dessa urgência, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da benevolência e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. A salvação não é algo que vamos conquistar ou vivenciar no futuro. Ela está disponível a nós neste exato momento. O convite de Deus para um compromisso definitivo não é para uma data futura, é para hoje. É agora que Ele nos chama para nos entregarmos a Ele de corpo, alma e espírito. Quantas vezes adiamos decisões importantes na vida esperando pelo momento certo? Talvez você tenha pensado em entregar sua vida a Deus, mas tenha adiado isso, acreditando que ainda precisa de mais tempo para mudar ou que precisa primeiro consertar certas áreas da sua vida. Porém, a verdade é que Deus não espera que sejamos perfeitos para nos receber. Ele nos chama exatamente como estamos, com todos os nossos erros, imperfeições e dificuldades. O que Ele deseja é que tomemos a decisão hoje de abrir nosso coração e aceitar seu convite. Em Hebreus 3, versículo 15, somos advertidos. Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Deus fala conosco hoje. Ele nos chama para uma decisão agora. E se esperamos demais, corremos o risco de perder a oportunidade de viver algo profundo e transformador com Ele. O tempo de Deus não espera que estejamos prontos. Ele nos chama no momento em que ouvimos sua voz, no agora. Muitas vezes, achamos que nossa vida precisa ser arrumada para que possamos nos comprometer com Deus. Mas Deus nos chama a nos entregar a Ele como somos, para que Ele nos transforme de dentro para fora. O convite não é para amanhã, mas para agora. Não podemos viver em um constante estado de procrastinação espiritual. O tempo de Deus é agora. E o que Ele nos pede é um compromisso imediato, não condicionado a circunstâncias futuras, mas ao coração disposto no presente. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus nos faz um convite pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este versículo é um chamado direto de Jesus. Ele não nos obriga a abrir a porta, mas bate pacientemente, esperando que abramos o coração para Ele. A pergunta é: você vai abrir a porta hoje? A decisão de seguir a Cristo não é uma decisão para o futuro. Não é uma questão de quando você se sentir melhor ou pronto. O convite de Jesus é para agora. A cada dia, Ele bate a porta do nosso coração, esperando que o convidemos para entrar. Esse convite está disponível neste momento, e Ele deseja que cada um de nós tome a decisão de segui-lo com totalidade. Ele não nos chama para uma fé superficial, mas para um compromisso diário, profundo e transformador. Hoje é o dia em que Ele quer entrar em sua vida, para caminhar com você, te transformar e te dar uma nova direção. Em Marcos 1, versículo 15, Jesus diz: O tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo chegou, o reino de Deus está próximo e a oportunidade de dar o passo definitivo de fé é hoje. O arrependimento e a fé em Cristo não são uma opção para um futuro distante, mas uma necessidade urgente agora. Hoje é o dia em que devemos nos voltar para Ele, nos arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho que traz vida e salvação. A vida é cheia de decisões.
mas nenhuma delas é tão importante quanto a decisão de seguir a Cristo. Muitas pessoas vivem como se a vida tivesse tempo ilimitado para ser vivida. Mas a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é curto e imprevisível. Jesus nos lembra em Lucas 12, versículo 40, "Estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis." O tempo é incerto e muitas vezes adiamos a decisão de seguir a Cristo, pensando que teremos mais tempo. Mas a verdade é que o tempo não é garantido e a decisão deve ser tomada agora, sem demora. Deus nos oferece uma chance maravilhosa de transformação e salvação, mas essa chance não dura para sempre. O chamado de Deus é urgente, porque Ele sabe o que o amanhã pode trazer. Ele nos chama para um compromisso definitivo hoje, porque Ele sabe que o amanhã não é certo. Hoje temos a oportunidade de aceitar seu amor e sua graça, de dar uma resposta de fé ao seu convite. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, estamos nos comprometendo a uma vida de transformação contínua. Esse compromisso não é apenas uma decisão momentânea, mas um processo diário, onde somos chamados a ser moldados à imagem de Jesus. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia nos ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O compromisso com Cristo nos desafia a abandonar as formas de viver do mundo e nos tornar mais semelhantes a Ele a cada dia. Esse é um compromisso que exige entrega total. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus fala claramente sobre o que significa segui-lo. "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Seguir a Cristo não é uma decisão que tomamos uma vez e esquecemos, mas é uma escolha diária de negar nossos próprios desejos, nossas vontades e seguir o caminho dele. Isso envolve sacrifícios, mudanças em nossos hábitos, em nossas atitudes e até em nossos relacionamentos, mas é através desse compromisso diário que experimentamos a verdadeira transformação que ele oferece. Esse compromisso não é fácil, mas é o único caminho para viver a plenitude da vida que Deus planejou para nós. Muitas vezes, ao tomarmos essa decisão, nos deparamos com dificuldades, com obstáculos que parecem nos desanimar. Mas a promessa de Deus para aqueles que se comprometem com Ele é clara: "Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28, versículo 20. O compromisso com Cristo não significa viver uma vida sem dificuldades, mas significa que, mesmo nas dificuldades, Ele estará ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando. O compromisso com Cristo é também um compromisso de perseverança. Jesus não nos chama para uma fé que comece com entusiasmo e depois esfria, mas para uma fé firme e constante. Em Mateus 13, versículo 21, Jesus conta a parábola do semeador e fala sobre aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz e, por isso, desistem quando surgem as dificuldades. Mas não tendo raiz em si mesmos, são os que de momento creem e, na hora da tentação, se desviam. Este versículo é um alerta para todos nós. O compromisso com Cristo exige profundidade e perseverança. Não podemos viver uma fé superficial que não resiste às dificuldades. A vida cristã é repleta de desafios e seguir a Cristo pode nos levar a enfrentar situações difíceis, como rejeição, perseguição e até o sofrimento. Mas, como Jesus nos ensina, esses desafios não são motivo para desistir, mas oportunidades para crescer na fé. Em Romanos 5, versículo 3, Paulo nos ensina, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. O compromisso com Cristo nos chama a perseverar em meio às adversidades,
confiando que através delas Ele está nos moldando e nos fortalecendo. Perseverar no compromisso com Cristo também significa manter a nossa visão focada em sua promessa final. Em Hebreus 12, versículo 2, somos chamados a olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e a correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Jesus é o nosso modelo, aquele que por amor a nós suportou a cruz e venceu a morte. Quando o seguimos, não estamos sozinhos. Ele está conosco em cada passo da jornada e sua graça nos capacita a perseverar até o fim. O compromisso com Cristo não se limita aos momentos de oração ou de culto, mas se reflete em cada aspecto de nossa vida cotidiana. Cada decisão, cada atitude deve ser influenciada por nosso compromisso com Deus. Em Colossenses 3, versículo 17, Paulo nos orienta: "E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Isso significa que nosso compromisso com Cristo deve afetar a maneira como vivemos, como trabalhamos, como tratamos as pessoas ao nosso redor e até como lidamos com nossas emoções e pensamentos. Viver esse compromisso no dia a dia envolve prática constante. Cada momento se torna uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo e de viver de acordo com os seus ensinamentos. Isso não significa ser perfeito ou não cometer erros, mas significa estar consciente de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que nos ensina, nos corrige e nos transforma. Em 1 João 2, versículo 6, lemos: "Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou." Nosso compromisso com Cristo deve ser visível em nossas ações e em nossas escolhas diárias. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus nos chama para ser luz do mundo, para que através de nossa vida as pessoas vejam o amor e a verdade de Deus. Isso só é possível quando vivemos um compromisso genuíno com Ele, que nos transforma e nos impulsiona a viver de maneira diferente. Nosso compromisso com Cristo não é algo que se limita a um momento isolado, mas algo que deve ser vivido em cada aspecto da nossa existência. Hoje é o dia de começar esse compromisso, de viver plenamente para Deus e de refletir seu amor e sua verdade no mundo. Tomar a decisão de se comprometer totalmente com Cristo não é uma escolha fácil, mas é a mais sábia que podemos fazer em toda a nossa vida. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele garantiu que seria recompensador. O compromisso com Ele nos leva a uma vida plena, uma vida abundante, conforme Ele mesmo prometeu. "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10, versículo 10. Essa promessa não se limita apenas à vida eterna, mas se reflete na nossa vida aqui e agora, pois, ao nos entregarmos a Ele, recebemos uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que não depende das circunstâncias e uma esperança que não falha. Quando nos comprometemos com Cristo, começamos a experimentar uma transformação em todas as áreas da nossa vida, no coração, na mente, nos relacionamentos e até nas nossas prioridades. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: "Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." A recompensa do compromisso com Deus não é uma vida sem dificuldades, mas uma vida em que Ele nos sustenta, nos guia e nos abençoa conforme sua vontade. Ao buscar primeiro o reino de Deus, tudo o que precisamos será provido por Ele. Além disso, o compromisso com Cristo nos traz um propósito claro. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos revela: "Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro." O compromisso com Deus nos coloca no centro do seu propósito para as nossas vidas, nos conduzindo a uma jornada de transformação, crescimento e frutos duradouros. Uma das maiores recompensas do nosso compromisso com Cristo é a promessa da vida eterna.
A Bíblia nos assegura que ao decidirmos seguir a Cristo de forma definitiva, nossa esperança não se limita a esta vida, mas se estende para a eternidade. Em João 3, versículo 16, encontramos a mais famosa e poderosa promessa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma recompensa futura, mas começa aqui e agora, quando fazemos de Jesus o Senhor de nossas vidas. Ele promete estar conosco em todos os momentos, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos dando a sua paz. Em João 10, versículo 28, Jesus nos diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Esse compromisso com Cristo nos garante não apenas a paz e a alegria aqui na terra, mas também a certeza de uma eternidade ao lado de Deus. Essa vida eterna é um presente de Deus, que não pode ser conquistado por nossas obras ou méritos, mas é oferecido pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A decisão de se comprometer com Cristo nos coloca no caminho da salvação eterna, uma promessa que nunca falha e que nos dá a segurança de que nada pode nos separar do amor de Deus. O compromisso com Cristo não é algo que se vive de forma passiva, mas com uma expectativa ativa de sua volta. A Bíblia nos ensina que Jesus retornará para buscar os seus, e ao vivermos esse compromisso, devemos viver com os olhos fixos na eternidade. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Paulo nos ensina sobre a volta de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com a voz do arcanjo e com o trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A esperança da volta de Cristo deve motivar nossa vida diária, nos lembrando que nosso compromisso com Ele não é em vão. Cada ação, cada palavra, cada passo que damos em sua direção deve ser feito com a expectativa de sua volta. Jesus, ao ensinar sobre sua volta, nos exortou a viver com vigilância. Em Mateus 25, versículo 13, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O compromisso com Cristo deve ser vivido com expectativa, com a consciência de que nossa jornada é para Ele e que um dia Ele voltará para nos levar para estar com Ele na eternidade. Isso nos dá uma motivação constante para viver de forma fiel, para não desistirmos, para não desanimarmos. Nosso compromisso com Ele deve ser visto como um caminho de preparação para a sua volta. Quando fazemos o compromisso de seguir a Cristo, esse compromisso é para sempre. Em Lucas 9, versículo 5, Jesus nos ensina: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Seguir a Cristo exige uma decisão de não voltar atrás. Quando decidimos viver para Ele, esse compromisso deve ser definitivo e inabalável. O mundo vai tentar nos distrair, as dificuldades vão surgir, mas o chamado de Deus para nós é claro: não olhe para trás, siga em frente, com fé e confiança. Esse compromisso não é algo que possamos renovar a cada dia ou a cada semana, mas é uma decisão que tomamos e mantemos. Em Filipenses 3, versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O compromisso com Cristo é uma corrida de perseverança, onde olhamos para o alvo da eternidade e vivemos de acordo com sua vontade. Não podemos desviar o olhar, nem desistir no meio da jornada. A recompensa é certa, e a nossa vida, quando dedicada a Ele, se torna uma testemunha do seu amor e graça. Agora, mais do que nunca, precisamos entender a profundidade do que significa o compromisso com Cristo. Este não é um compromisso que pode ser adiado ou postergado. Ele é um convite para agora, para hoje. Em Tiago 4, versículo 14, lemos:
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. O amanhã não é garantido, e a decisão que tomamos hoje tem consequências eternas. Deus nos chama para uma entrega completa no presente, não deixando para amanhã o que pode ser feito agora. O compromisso com Cristo exige de nós uma decisão consciente e firme. Ele não nos pede que apenas o sigamos em momentos de facilidade ou quando for conveniente, mas que tomemos uma posição inabalável, independentemente das circunstâncias. Em Lucas 14, versículo 27, Jesus fala sobre o custo de seguir a Ele. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo é uma decisão radical, que envolve sacrifício, mas também traz consigo uma paz que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes, procrastinamos em nossa caminhada cristã. Adiamos nossa entrega completa a Deus, esperando pelo momento ideal, ou pensando que nossa vida precisa ser arrumada primeiro. Porém, essa procrastinação espiritual pode nos afastar da vida abundante que Deus tem para nós. Em Provérbios 27, versículo 1, somos advertidos: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. O amanhã não nos pertence, e as promessas de Deus são para o agora, não para o futuro distante. Muitos, ao ouvirem o chamado de Deus, têm o desejo de entregar suas vidas a Ele, mas ainda hesitam, dizendo: eu farei isso amanhã, quando as coisas estiverem mais estáveis ou quando eu me sentir mais preparado. Mas a verdade é que hoje é o dia de se comprometer com Deus. Não podemos esperar até estarmos prontos, porque na verdade é através do compromisso diário que Deus nos prepara para o futuro. Quando adiamos nossa entrega, corremos o risco de perder a chance de experimentar sua presença transformadora em nossa vida. Em 2 Coríntios 6, versículo 2, Paulo diz novamente: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O momento de decisão é agora e o momento de compromisso é hoje. Não podemos mais esperar. Se você tem sentido o chamado de Deus, saiba que o Espírito Santo está pronto para ajudar você a tomar essa decisão. Ele não só te chama, mas te capacita para seguir em frente. Não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer em sua vida hoje. O compromisso com Cristo não é algo que vivemos isoladamente. Ele impacta não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo de forma definitiva, começamos a refletir o amor e a luz de Deus em nosso comportamento, em nossas palavras e ações. Isso influencia as pessoas com quem convivemos e nos dá uma plataforma para compartilhar a mensagem de Cristo com os outros. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus nos chama para sermos luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quando vivemos o compromisso com Cristo, nosso comportamento e nossa atitude devem refletir sua graça, sua bondade e seu amor. Isso não significa ser perfeito, mas significa viver com um coração transformado e disposto a fazer a diferença na vida daqueles ao nosso redor. O compromisso com Cristo também nos chama a ser sal da terra. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, com o que se há de salgar? O sal é usado para dar sabor e para preservar, e como cristãos, somos chamados a dar sabor à vida das pessoas ao nosso redor e a preservar os valores do reino de Deus em um mundo que muitas vezes se afasta dele. O nosso compromisso com Cristo não é apenas para nós mesmos, mas é também para aqueles que estão à nossa volta. A jornada com Cristo não é uma linha reta, mas uma caminhada de perseverança. Existem altos e baixos, momentos de grande alegria e momentos de dificuldade, mas o compromisso com Cristo exige constância e fidelidade.
Em 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo fala sobre a disciplina necessária para viver o compromisso com Cristo. Mas esmurço o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Viver o compromisso com Cristo exige que nos dediquemos de todo o coração. Não se trata apenas de um compromisso de palavras, mas de ações. Nosso compromisso com Ele deve ser tão real que afeta cada área de nossa vida, desde as nossas decisões mais simples até as mais complexas. A perseverança no compromisso com Cristo nos ajuda a resistir às tentações, a vencer as lutas e a continuar firmes no caminho da fé. É importante lembrar que Deus não nos chama para a perfeição, mas para a fidelidade. Se falharmos, Ele está lá para nos levantar, para nos perdoar e nos ajudar a continuar. Ele é fiel para concluir a obra que começou em nós. Em Filipenses 1, versículo 6, Paulo escreve: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Mateus 7, versículo 13, Jesus nos adverte sobre a dificuldade desse caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho de Cristo é estreito, e muitas vezes as pressões do mundo tentam nos desviar dele. No entanto, a recompensa para aqueles que persistem é incomparável: a vida eterna com Deus. Portanto, o desafio que Deus nos dá é um convite para viver com ousadia, para enfrentar as dificuldades com coragem e para ser uma testemunha do seu amor em um mundo que precisa desesperadamente da sua verdade. Hoje é o dia em que você pode renovar ou tomar pela primeira vez a decisão de viver esse compromisso de fé em confiança e perseverança, sabendo que Deus está com você a cada passo. O compromisso com Cristo nos chama a viver de maneira radical e distinta do mundo ao nosso redor. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus nos instrui: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ao nos comprometermos com Cristo, estamos sendo chamados para sermos luz em um mundo que muitas vezes está envolto em trevas. A luz de Cristo não pode ser escondida. Ela precisa brilhar e ser vista pelos outros, para que eles possam ver e glorificar a Deus. Quando Jesus nos chama para ser luz, Ele nos desafia a viver de maneira transparente, sincera e íntegra. Não podemos esconder nossa fé ou nos conformar com os padrões do mundo. Devemos viver de acordo com a verdade de Cristo, mesmo quando isso nos coloca em contraste com aqueles ao nosso redor. Em Filipenses 2, versículo 15, somos chamados a ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nosso compromisso com Cristo nos leva a ser diferentes, a fazer a diferença, a brilhar com sua luz no meio da escuridão. Essa luz é vista nas nossas atitudes diárias, no jeito como tratamos as pessoas, como lidamos com as dificuldades e como amamos aos outros. Em João 13, versículo 35, Jesus nos diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor de Cristo em nós é a luz que resplandece e chama a atenção de todos ao nosso redor. É através desse amor que mostramos que somos verdadeiramente seus seguidores. O compromisso com Cristo também nos chama a viver em santidade. A palavra santidade pode parecer um conceito distante ou difícil de alcançar, mas na realidade ela significa viver separados para Deus, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos. Em 1 Pedro 1, versículo 15, a Bíblia nos orienta: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade não é apenas a ausência de pecado, mas a busca constante por refletir o caráter de Deus em nossa vida. Esse chamado para a santidade não é uma tarefa fácil.
O mundo ao nosso redor está constantemente tentando nos afastar dos padrões de Deus e nos empurrando para longe da sua vontade. Mas, em 1 Coríntios 10, versículo 13, somos lembrados de que não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Deus nos dá o poder, através do Espírito Santo, para viver uma vida santa, separada para Ele. O compromisso com Cristo nos leva a ser mais como Ele, a ser mais santos em nossas palavras, atitudes e ações. O compromisso com Cristo não é algo que podemos viver de maneira superficial ou com base apenas no que os outros esperam de nós. Para que esse compromisso seja genuíno, precisamos cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Isso significa passar tempo com Ele em oração, ler Sua palavra e permitir que Sua presença nos transforme. Em Tiago 4, versículo 8, somos chamados a chegar-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus não está distante de nós. Ele deseja ter uma relação íntima e pessoal com cada um de nós. O compromisso com Cristo começa com uma busca constante por Sua presença. Em Salmos 27, versículo 8, o salmista diz: O meu coração diz de ti, buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Ao buscar a face de Deus, nos comprometemos a viver de maneira que o honre, e Ele nos revela mais de Sua vontade e nos capacita a viver uma vida transformada. Esse relacionamento com Deus também é alimentado pela meditação diária em Sua palavra. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria, instrução e encorajamento. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nos aprofundamos na palavra de Deus, nos tornamos mais conscientes de Sua vontade para nossas vidas e mais preparados para viver de acordo com seus planos. O compromisso com Cristo não é uma decisão única, mas uma jornada contínua. Em Filipenses 3, versículo 12, Paulo compartilha a sua perspectiva. Não que eu o tenha já recebido ou que já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. A vida cristã é uma jornada de crescimento e transformação. Não somos perfeitos, mas estamos constantemente sendo moldados por Deus. Essa jornada não é fácil, mas é maravilhosa. À medida que seguimos a Cristo, passamos a experimentar mais da Sua paz, da Sua alegria e da Sua presença. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, somos lembrados: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. O compromisso com Cristo nos transforma de dentro para fora. E essa transformação é um processo contínuo até o momento em que seremos como Ele. Neste ponto, é importante refletir sobre o significado profundo de se comprometer com Cristo. Quando aceitamos o seu convite, não estamos apenas recebendo a promessa da salvação, mas nos tornando participantes de uma missão maior. Viver de acordo com os princípios do reino de Deus, ser luz e sal neste mundo, e compartilhar o amor de Cristo com todos ao nosso redor. O compromisso com Cristo é um chamado para uma vida radical de transformação. Ele nos desafia a viver de maneira contrária aos valores do mundo e a ser um testemunho vivo de Sua graça. Mas, acima de tudo, Ele nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Uma jornada de fé que nos leva à plenitude da vida que Ele preparou para nós. Agora quero convidar você a fazer um compromisso profundo com Deus. Talvez você tenha se sentido tocado por essa mensagem, ou talvez seja o momento de renovar sua entrega ao Senhor.
Não adie, não espere até amanhã, porque hoje é o dia que Deus preparou para você tomar essa decisão. Se você ainda não fez essa entrega ou se sente no coração que precisa reafirmar seu compromisso, faça isso agora, em oração. Não importa o seu passado, não importa as dificuldades ou falhas que você tenha vivido, Deus está pronto para te receber de braços abertos e te transformar. Ele é fiel para concluir a obra que começou em sua vida. Se você puder, faça essa oração comigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé, sabendo que Deus tem um propósito incrível para cada um de nós. Lembre-se, hoje é o dia de dar um passo firme no compromisso com Cristo. Que Ele te abençoe poderosamente e que sua vida seja uma verdadeira testemunha do amor e da graça de Deus.